Bem, amados, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando eventualmente esse vídeo vai estar chegando a você, então eu lhe cumprimento de toda forma, em qualquer horário. A intenção desse vídeo é simplesmente trazer uma mensagem, ainda que breve, sobre como que Deus tem promessas nas nossas vidas, mas por vezes nós subestimamos isso. Nós olhamos com os nossos olhos humanos, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, nossas dores, por vezes nosso passado, e julgamos que não somos capazes, julgamos que não somos merecedores, ou então julgamos que Deus não está nos ouvindo. Mas a verdade é que, nos planos de Deus, em sua perfeita graça, todas as coisas lhe são sabidas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E hoje eu queria trazer um compilado de algumas passagens bíblicas, seja em Gênesis, Deuteronômio e no Evangelho de João, sobre como Deus cumpre suas promessas e como que nós talvez olhemos dessa forma limitada sobre nós mesmos, mas tenhamos que acreditar na promessa de Deus e principalmente que não somos por nós capazes, mas Deus é que nos capacita. E a primeira passagem que eu quero colocar está lá em Gênesis, especificamente Gênesis 18, onde no versículo 11, Gênesis 18, versículo 11, eu vou estar lendo. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e a Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não, não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. O que essa passagem, na verdade, está refletindo? Qual que é o contexto daqui? O que está acontecendo? Verdadeiramente, Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra, Abraão não tinha filhos. E Abraão saiu com a promessa de que Deus lhe daria, Deus lhe daria a graça de ser pai de multidões. E nesse momento exato já havia sido feita a promessa a Abraão sobre ter um filho, sobre ser pai de multidões. Mas Abraão já era velho. Abraão, quando sai de sua terra, tinha cerca de 75 anos de idade. Nesse momento aqui, salvo melhor juízo, Abraão já estava com seus 99 anos de idade e ainda não tinha filhos. E Sara, igualmente velha perante a palavra, como diz aqui. E Sara riu. Mas o riso de Sara é um riso muito específico e que por vezes nós podemos passar desapercebidos quanto a isso e podemos pensar: por que ela riu? Às vezes nós somos como Sara. Às vezes nós rimos da promessa do Senhor. Às vezes nós rimos olhando o cenário atual, olhando nossa vida, olhando nossas dificuldades, olhando as nossas angústias e pensamos: meu Deus, Deus vai realizar nesse cenário? Mas será possível Deus fazer alguma coisa aqui? Já é terra seca? Já é árvore cortada? Mas o que Deus diz é: o que é difícil para o Senhor? O que é impossível ao Senhor nosso Deus? Nada, nada, meus amigos, nada, meus irmãos, nada é impossível ao Senhor. E a palavra Isaac, o nome Isaac, significa sorriso, riso. E muitos pensam que é em razão da bênção de Isaac ter chegado à vida de Sara, e talvez também possa sê-lo. Mas também tem um ponto principal. Sara riu da promessa do Senhor. Mas Deus não é homem para mentir, Deus não volta atrás de sua palavra. E Sara teve um filho. Sara teve Isaac. E Deus faz em sua pedagogia perfeita de uma forma em que
tamanha incredulidade de Sara era correspondida ao cenário, possivelmente impraticável. Às vezes você está vivendo um cenário na sua vida que para você é impossível. Às vezes você está vivendo um cenário na sua vida em que você diz, eu não sou capaz. Não vai acontecer. Mas se existe uma promessa na sua vida, meu irmão, creia. Creia não em ti, mas creia na promessa de Deus na sua vida. Busque ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua vontade. Deposite o seu coração aos pés do Senhor, que a promessa de Deus não tarda, ela não falha. E aconteceu que Sara teve o filho. E por que eu disse que também mencionaria em Deuteronômio? Porque em Deuteronômio tem uma passagem que para mim é muito forte, onde muitas vezes diante da promessa, às vezes quando alcançamos a promessa em alguns cenários, nós pensamos que é por nosso êxito, nós pensamos que é por nossa glória, nós pensamos que é por nossa capacidade, nosso esforço. E sim, nós devemos nos esforçar, devemos buscar, mas as bênçãos sobre a vida daquele que tem uma promessa sobre o seu caminho, ela é do Senhor. Ela não pertence a ti. Ela pertence a Deus, por sua graça, por sua glória. Nós devemos sim tomar posse, mas tomar posse significa que nos foi dado. É um favor imerecido, é pela graça. Em Deuteronômio 8, especificamente o versículo 11 em diante, fala muito disso e eu quero pedir permissão aos irmãos para estar lendo essa passagem que é muito forte. Leiamos, Deuteronômio 8, versículo 11. Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força, a minha fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Portanto, irmão, qual que é o cenário, qual que é o contexto dessa mensagem? O contexto é que uma geração inteira tinha morrido. A geração que saiu do Egito, em que Deus guiava pelo deserto, mostrava maravilhas, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, água saindo da rocha. Mas ainda assim, o povo não cria. O povo olhava para trás, sentia saudade do Egito, sentia saudade dos costumes. Por vezes assim somos nós. Por vezes há uma promessa de liberdade, há uma libertação na nossa vida, mas ainda assim olhamos para trás. Ainda assim olhamos e por vezes com o coração desejoso do passado, ou o coração desejoso do pecado, desejoso da vida que vivíamos. Às vezes nós estamos diante de provas, temos a promessa de Deus sobre a nossa vida, mas diante de provas, diante de períodos difíceis, durante o deserto, nós paramos, olhamos para trás e às vezes podemos pensar, mas lá atrás no pecado eu não tinha tanta dificuldade. Mas acontece, irmãos, que nós nos esquecemos que o nosso mundo, a nossa promessa, o nosso galardão não é para esse mundo aqui, não é para esse lugar. É nos céus, é no reino de Deus. E se não tivermos os olhos aos altos, nós perdemos isso de perspectiva e olhamos com olhos humanos. Irmãos, o deserto é passageiro. O vale é passageiro. A glória é eterna. E ainda que no deserto nós tenhamos dificuldades, Deus nos dá o maná. Diariamente Deus nos provê. O que não podemos é ficar presos na provisão, mas crer no provedor.
Crer no Senhor nosso Deus, aquele que nos sustenta durante a caminhada. E o que a palavra está dizendo aqui é exatamente isso. O povo tinha chegado diante da promessa, diante da terra prometida. Mas era preciso que o povo tivesse em seu coração que não foi por seu êxito somente, não foi sob sua força, não é sobre seus braços, suas mãos, mas sobre a graça e o cumprimento da promessa de Deus. Mas sabemos que o caminho não foi tão simples. O povo continuou temeroso, por vezes duvidando da promessa de Deus, e assim se sucedeu. Então já vimos quanto Sara rindo da promessa, nós vimos a exortação do Senhor para que o povo diante da terra prometida lembrasse do Senhor, lembrasse que foi a promessa de Deus que lhes fez chegar àquela terra. E agora eu quero um último pedaço, uma última parte, trazer a vocês para reflexão. Quanto a Pedro. Eu não vou me alongar sobre Pedro, eu vou trazer uma mensagem em breve sobre Pedro, mas especificamente nesse momento, Pedro lá na frente, ceando com Jesus, quando Jesus anuncia que será entregue para ser crucificado, para ser morto, que será traído, Pedro chega a Jesus em Mateus 26, versículo 33 e diz: Mas Pedro respondendo-lhe, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Versículo 35. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo. Olha isso, irmãos. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Sabe o que sucedeu, irmãos? Pedro negou 3 vezes Jesus e caiu aos prantos, caiu em choro, porque se lembrou do que Jesus lhe dissera. Ele mesmo tinha dificuldade de aceitar isso. E quando ele confronta Jesus, dizendo que não faria, dizendo que morreria por ele, Pedro, em verdade, ele está se esquecendo que Jesus era Deus. Pedro está olhando Jesus como um amigo, como um homem, mas se esquecendo que Jesus era perfeito. Jesus era enquanto homem, ao mesmo tempo que era Deus. E Jesus não mentia, Jesus não tinha lapso de memória. Jesus era perfeito. E se cumpriu o que Jesus disse. Muitas vezes nós achamos que nós somos capazes de tudo. Que ainda que os mistérios de Deus nos sejam revelados, ainda que caminhemos, assim como Pedro caminhou com Jesus Cristo, que por estar com Jesus, por estar na caminhada, às vezes por saber a palavra, ouvir o evangelho, estar na igreja, nós somos invencíveis. Somos inabaláveis. A palavra diz, aquele que se acha de pé, cuidado para que não caia. E é verdade. Pedro foi capaz de, andando com Jesus, sendo seu discípulo, negar 3 vezes. Aquele que disse que morreria por Jesus, o negou 3 vezes. Durante a dificuldade, durante o sufoco, durante o medo, por vezes, quantas vezes nós não negamos Jesus? Não negamos a promessa, não nos esquecemos da promessa sobre nossas vidas. Não somos tão diferentes de Pedro, irmão. Não somos tão diferentes de Pedro. Mas é lindo o que Jesus faz, porque Jesus, sabendo disso, Jesus nos restaura e nos dá providência, assim como fez com Pedro. Porque Jesus, quando encontrou Pedro, lhe dissera que ele seria pescador de homens. Simão seria Pedro, pescador de homens. E o que aconteceu? Pedro abandona sua atividade de pescaria, passa a ser discípulo de Jesus. Mas depois desse incidente, onde que Jesus encontra Pedro? Quando Jesus já, após a ressurreição, se apresenta aos seus discípulos durante os 40 dias, Jesus encontra Pedro pescando na praia. Ou seja, Jesus vê Pedro
voltando à vida anterior que ele tinha, se achando indigno, se achando incapaz, se achando fraco, com ressentimento no coração, remorso. Mas olha o que Jesus faz na vida desse homem, e é o que Jesus faz na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós, irmãos. João 21, versículo 15 em diante. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Irmãos, é muito forte. Essa palavra é muito forte. É muito forte porque a tradução não consegue trazer a riqueza que tem no original. E no original, quando Jesus pergunta: Pedro, amas-me? O que Jesus está dizendo é: Petros, agapas-me. Ou seja, é um amor ágape. Um amor capaz de morrer pelo outro, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor de entrega total. E Jesus está confrontando a Pedro, porque Pedro lá atrás disse isso. Jesus, eu morreria por ti, eu faria isso, faria aquilo. E negou 3 vezes. E não. Olha como Deus é maravilhoso. Não por outro motivo, Jesus lhe pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus não escandaliza diante dos demais. Jesus não aponta a Pedro dizendo: Eu não te falei que você ia me negar? Não. Deus não expõe Pedro ao ridículo. Deus não expõe o seu pecado aos demais. Não te acusa. Ele te questiona no seu interior para que você tenha consciência, para que você alcance o verdadeiro arrependimento e se entregue de verdade a Ele. Porque quando Ele diz: Agapas-me, Petros, Pedro, você me ama incondicionalmente. Sabe qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Mas não é um amor comum. É philosse. Ou seja, no grego, philosse quer dizer: eu gosto de você. Eu te amo, mas não é um amar incondicional. Pedro reconhece: Senhor, eu te amo, eu achei que eu te amava incondicionalmente, mas eu não sou capaz de te amar assim. Perdão, eu sou falho. Perdão, eu tenho medo. Perdão, eu não me entreguei totalmente. Perdão. A resposta dele é um amar entendendo que ele é limitado. Não mais aquele homem capaz, aquele homem cheio de si, mas agora com humildade, com verdade em seu coração, assumindo que erra, que é falho. E nesse momento, ao final das 3 perguntas, onde Jesus tão somente lhe respondeu: Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo era: Pedro, cumpre a promessa que eu fiz sobre sua vida. Cumpre, Pedro, aceita, Pedro, o teu chamado. E é o que Jesus diz para você também. Aceita o teu chamado. Aceita a direção de Deus sobre a tua vida. Não importa se lá atrás você falhou, se você errou. Não importa se você se equivocou, se você foi cheio de si, se você foi vaidoso. O que Deus está querendo é arrependimento. Que você compreenda que não é pela força do teu braço. As riquezas que você tem, o teu ministério, a tua vida,
Tudo é pela graça de Deus. E ainda que você ria da promessa como Sara fez, Deus cumpre a promessa na tua vida e te chama. Segue-me. Segue-me, porque eu te capacito. É o Senhor que te capacita, é Deus que te dá vitória. Não é pelo teu braço, não é por tua força, não é por tua glória. É pela glória e honra do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra entre no seu coração, te edifique nesse dia, de alguma forma. Deus seja com vocês e as doces consolações do Espírito Santo sobre a sua vida. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.